Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje é 1º de fevereiro de 2020, são 23 horas e 17 minutos. A parábola do credor incompassivo, ou como muitas pessoas a chamam, a parábola do perdão. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Nota que nesta parábola, este primeiro credor, ou seja, o primeiro que estava devendo, devia 10.000 talentos. Isso, para os dias de hoje, seriam 174 toneladas de ouro. Em outras palavras, era uma dívida impossível para ele pagar. Neste caso, quando ele poderia dar aos seus filhos e à sua família como paga da dívida, ainda assim ele não conseguiria pagar. Isto era algo normal para aquela época. Nota que depois, assim que ele disse ao seu rei que para que desse um tempo para ele para que pagar. Nota que o rei entendeu que ele não ia ter como pagar e perdoou a dívida. Em outras palavras, o credor não pediu para ser perdoado. Ele pediu um tempo para pagar a dívida. Mas ainda assim o rei entendeu que ele não tinha como pagar. E perdoou a dívida. Nota-se que logo em seguida ele viu alguém, um conservo seu, que lhe devia um dinheiro muito menor, uma quantia muito menor. Uma quantia que alguns dias de trabalho seria suficiente para pagar. Mas ele não agiu da mesma forma, ele não agiu de íntima compaixão. Apesar de ter sido perdoado pelo rei uma dívida impagável, ainda assim ele fez com que o pequeno seu conservo fosse encerrado na prisão. Muitas das vezes pessoas que têm grandes dívidas não são gratos por esta dívida que se perdoa. E neste caso, nós vemos algo terrível. A questão do perdão. Por que é tão difícil perdoar? E Jesus falando, interessante que Pedro certa vez foi falar com Cristo a respeito de perdão e perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes tenho que perdoar? Até 7 vezes? Era normal as pessoas perdoar até 3 vezes. E como 7 é um número muito sugestivo,
Geralmente o número 7 é tido como o número da perfeição. Então, Pedro quis meio que impressionar a Cristo, dizendo: eu posso perdoar 7 vezes? Jesus deu uma resposta bastante interessante para Pedro. Jesus disse para Pedro: não te digo que somente 7, mas 70 vezes 7. Isso é uma alusão, possivelmente, a Gênesis capítulo 4, versículo 24. Entretanto, nós vemos que nessa questão de Pedro, só para deixar claro, o que Jesus estava dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, o seu limite de perdão é humano, o meu limite é divino. Você precisa ser meu imitador. Porque Deus, Ele perdoa a cada um de nós infinitamente. Pare para pensar hoje, somente hoje, quantas vezes o Senhor te perdoou pelos pecados que você cometeu hoje. Então nós temos que perdoar o nosso irmão quantas vezes for necessária. Ou seja, não há um limite para o perdão. O perdão é uma porta sem limite. Não há um limite para o perdão. O limite para o perdão é infinito. É quantas vezes for necessário. E neste caso nós vemos que terrível foi o fim deste credor incompassivo. Por ele não ter perdoado uma dívida pequena, acabou pagando muito caro, mesmo depois de já haver alcançado o perdão. Por ele não perdoar de coração ao seu próximo, terrível foi o seu fim. A parábola do credor incompassivo nos mostra que nós precisamos perdoar uns aos outros para que nós venhamos entrar no reino dos céus. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida e não deixe de perdoar. Tchau!